dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente tá de volta com as lindonas aqui. Olá. Thaís, a Ju e eu. Vamos lá hoje, mais um assunto polêmico, né? Porque a gente tá nessas. Assuntos polêmicos. E hoje nós vamos falar do etarismo, né? E a nova cara agora dos novos 40, 50 e os 60 mais, né? E assim por diante. Bom, eu trouxe um dado aqui que eu acho que vale muito para reflexão hoje, né? Da gente como pessoa, sabendo que hoje todos vamos envelhecer, a não ser que a gente morra muito jovem, né? E eu vejo que o que é importante hoje, né, pra gente? Nós evoluímos em muitas coisas, né? Se a gente pensar assim, a medicina hoje, né, trouxe pra gente uma longevidade. Mas será que a gente está preparado para essa longevidade também? Né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar. E eu trouxe um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, que revelou que até 2050, a população de idosos será de cerca de 2 bilhões de pessoas. Número considerável, né? Super. Então, assim, eu acho que é um número relevante para a gente olhar com carinho hoje como estamos com essa atual, né? Já temos hoje a nova cara dos 40. Eu estou aqui já na cara dos 40. A Thaís, Verdade. Ju ainda não, Ju ainda não. E já tá em crise, Ju. Antes de entrar nos 40, eu já tô em crise faz tempo. E tem uma coisa que, assim, né? No Brasil, estima-se que será que a gente terá uma das populações mais idosas do mundo. Olha que interessante, né? Sim. Nas próximas décadas, a gente vai ter um número de idosos muito maior. Tem um outro estudo que fala também, né, que na Europa demorou-se para chegar, né, na faixa etária aí de 70 anos, que é a média, né, de vida da população, demorou-se 400 anos. E que no Brasil nós chegamos nessa faixa em 40 anos. Na média de 70 anos de vida, ou seja, foi muito rápido, né, que a gente evoluiu para esse novo patamar aí, comparado à Europa, né? Então, realmente é um questionamento. Será que a gente está preparado, né, para lidar com essa nova faixa etária aí de 40, 50, 60 e com esse processo, né, do envelhecer de modo geral, desde das questões de políticas públicas, de procedimentos, de medicina. Claro que a gente evoluiu bastante. Existe, sim, aí um olhar para o idoso, mas Sim. o quanto a gente está preparado, né? A gente vê aí a própria crise que a gente viu aí com relação à aposentadoria, por exemplo. Exato. Né? A questão da previdência. Então, acho que tudo isso é importante para refletir sobre esse novo patamar aí que a gente está atingindo, né? E sem contar que isso da aposentadoria é engraçado porque eu acho que eu fico com um sentimento, principalmente sendo autônoma, né? Preciso pensar nisso, mas não quero pensar nisso. Não quero me preocupar com isso, quero fingir que demora muito ainda. Porque eu acho que, até o que eu queria trazer, né, sobre esse assunto, já entrando assim, é a falta de identificação. Eu, por exemplo, não tenho identificação com muitas coisas relacionadas à idade, porque sempre, para a mulher principalmente, né, tem esse papel de que a mulher tem que ser sempre jovem. Só que o sempre jovem mudou, né? Então, uma mulher de 40 anos, que a gente fala que é os antigos 30, né? É uma mulher de 40, ela nem aparenta ter 40, Sim. né? Só que mesmo assim tem aquela pressão de, nossa, tô chegando lá, né? Igual eu vejo pessoa falando, tô na metade da vida. Eu entro em desespero quando eu penso, tô na metade da vida. Aí a gente começa a calcular, né? Exato, aí eu começo a fazer, agora falta quanto, então, não sei o quê. Então, assim, é uma pressão e uma ansiedade que eu acho que hoje, socialmente, existe muito mais. Ao mesmo tempo que é o que você falou, tem muito mais recursos para você ter uma vida melhor, assim, com mais qualidade de vida, né? Sim. É uma loucura. Eu acho uma loucura. Eu fiz, agora eu vou confessar, pra quem não sabe, eu tenho 45 anos, tá? E eu fico super feliz quando alguém fala assim, nossa, nem parece. Nossa, eu vou ao céu. Mas eu faço esse cálculo também. Eu falo assim, nossa, 45. Nossa, com quantos anos eu vou me aposentar? Eu começo a fazer uns cálculos. Mas tem uma parte boa, né, Ju? Que eu considero boa, né?
O pessoal fala que psicólogo, psicanalista, quanto mais velho, melhor. Eu falei, então eu posso trabalhar até morrer, né, gente? Exato. A minha esperança é essa. Né? Porque acho que a gente fica mais bem vista, entre aspas, assim, na profissão, né? Porque tem mais experiência, né? Tô confiando nisso. Dizem, não sei se é bem verdade. Mas em contrapartida, você tem profissões também, as quais existe um limite, né? Se você pensar, por exemplo, modelo, jogador de futebol. Você tem um limite de idade. Até pela questão da limitação física, não sei se realmente, né? Claro que temos limitações físicas, mas se procede. Mas você tem, por exemplo, hoje pessoas no esporte que é acima de 40 anos. Sim. Tem pessoas idosas que correm mais do que eu. Fora a medicina, idosa que eu falo de 70 anos. E a gente tem agora, né? A gente está criando uma cultura de um envelhecimento saudável, né? Pensar antes, né? Não ir lá, né? E esperar que aconteça, né? Vamos lá já cuidando disso antes, para que a gente realmente tenha um envelhecimento saudável. Então, tanto na parte da medicina como a parte do esporte, ou a medicina do esporte, ou até uma alimentação mais saudável, né? Sim. Já vai pensando em tudo isso, né? Então, eu acho isso, assim, de uma forma é muito positiva. Né? Porque se a gente trabalha sempre prevenindo, que eu acho que isso é interessante, né? Se a gente puder sempre trabalhar com a prevenção, que ótimo, né? Mas não é sempre isso que acontece. Então, né, partindo disso. Mas voltando ao etarismo, né? Eu queria falar que não é só... O etarismo não tem a ver só com pessoas idosas, tá? Então, eu quero deixar claro que é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Então, quem também não ouviu, né? Nossa, mas ela tá nesse cargo, mas ela é tão nova. Ai, que cara de menina, né? Ai, que novinho, e etc. Então, não é só em função da idade ou mais avançada ou mais nova. Tá? Então tem esses dois lados aí. Mas hoje foi estudado que realmente a população que mais sofre o etarismo realmente são os idosos, tá? Dentro ainda da nossa sociedade, infelizmente. Sim. Eu acho que é porque fica muito... Eu tenho uma ideia, assim, do que eu escuto, né? Principalmente porque meu filho é adolescente, então, né... Aí junta ele, junta os amigos, tal. Aí primeiro que sempre chama de tia. Aí eu falo assim, olha, cuidado com esse tia, tá? Pra vocês ficarem me falando. Mas também tem uma questão que eles têm uma ideia, né? De que a pessoa, por exemplo, de 50 anos já tá morrendo. Né? Eles acham a pessoa de 50 anos assim, nossa, super, hiper idosa. Aí eu fico vendo nas conversas, assim, né? Então, 30 anos para os adolescentes já é meio velho, assim, né? Tipo, já é uma pessoa que não faz muita coisa, né? Então, olha como que a gente passa essa imagem, né? Aí, um dia, eu falei pro meu filho assim, olha, se você for na academia, na hora que eu vou... Você vai ver o que é idoso, e muito melhor que a gente aqui, né? Então, a gente tem essa mudança de comportamento, né? Que tem a ver com a idade. Mas a gente tem ainda um preconceito, né? Sobre o padrão da idade, o que pode ser feito. Isso que você falou também de ser mais novo. Eu lembro quando eu trabalhava com RH, que às vezes as pessoas, tipo, sempre achavam que eu era estagiária, né? Não que fosse um problema, não é um problema ser estagiário, né? Mas é a questão de que você é visto sempre como meio que inexperiente pela sua imagem, né? Tipo, mas ao mesmo tempo também não se contratava pessoas mais velhas. É interessante que o etarismo como preconceito mesmo, o quanto a gente vê a incapacidade, né, julga as pessoas incapazes de decidir sobre alguma coisa ou sobre tomar uma decisão, né, ou de falar algo, de se expor em função da idade dela, que é o que a gente fala. Ou é muito novo, é inexperiente, incapaz. Ele já está muito velho, ele está obsoleto, é incapaz. É o incapaz. Né? Então, olha como que são palavras depreciativas e que às vezes é tão naturalizado no nosso meio e que a gente só se dá conta depois que isso aconteceu. Porque, que nem você falou, você já sofreu isso no ambiente de trabalho. Eu já tive isso também. Nossa, mas ela é tão novinha. Uma época eu fazia coordenação de marketing, eu também tive isso. Mas ela tinha cara de novinha. Eu tava com 28, 29 na época. Mas eu tinha cara de bem mais nova.
E aí, nossa, mas como ela é novinha e etc. Então, né? Não sei se você já sofreu isso também em alguma situação. Ou pra mais ou pra menos, né? Que eu me lembro, assim, não me lembro muito bem, assim, se eu já sofri por ser muito jovem, né? Já sofri por outras coisas, por ser mulher, por ser negra, mas pela idade que eu me lembre, não. A única coisa que eu comentei agora há pouco, né? As pessoas falam, não parece que você tem 45 anos. Hoje, pra mim, é uma vitória, né? Ainda bem, Não, né? você Graças a também Deus, né? Isso, quando alguém fala isso pra mim. Eu falo que bom, né? Mas você vê que isso também pode ser até um preconceito nosso mesmo, de alguma forma, né? Porque por que eu preciso parecer mais jovem? Por que falar para alguém, nossa, você nem parece que tem essa idade? O que que isso significa? O que que é uma pessoa de 45, de 50 e de 60? Será que tem uma cara certa ou errada? Sim, eu acho que aí entra isso, né, de buscar referência, né, porque para mim isso é muito presente, aquelas, né, que quer fazer terapia quer fazer sessão de terapia no podcast, né? Adoro. Para mim é muito complicado essa mistura de sentimentos sobre isso, né? Então, como eu atendo criança, às vezes quando eu vou falar com os pais me olham tipo assim, né? Você sabe o que você tá falando, né? Você atende... Muitos perguntam pelo WhatsApp mesmo. Mas você atende criança há quanto tempo? Mas você tem filhos? Ah, eu ia falar né? que tem filhos, é uma pergunta. Aí eu até falo, olha, eu tenho, mas não que isso seja um fator importante aí dentro, né? E aí explico como que isso funciona. Porque a pessoa te julga justamente não pelo seu conhecimento, mas pela aparência que você tem. Então, ao mesmo tempo, eu fico assim, tá, mas será que eu tô muito velha pra fazer tal coisa? Ou tô muito nova pra fazer tal coisa? A gente não tem meio que essa diretriz muito certa. E aí eu acho que entra muito mais o papel do feminino, né? Porque eu acho que pros homens é um processo natural e é um processo até positivo. Né? O homem mais velho, ele aparenta uma beleza que as pessoas julgam mais bonitos, e também tem a questão de mais profissional, mais responsável. Para a mulher já é o contrário, né? Quanto mais velha, não sei se continua trabalhando, né? Não serve mais para isso. Eu vejo dessa forma, né? Tem isso sim, né? Eu acho que o envelhecer para a mulher, de modo geral, ele acaba sendo diferente para os homens, porque é mais aparente também, né? A mulher, quando ela começa a envelhecer, tem a questão, muitas vezes, da carreira, né? De repente, Sim. da questão, será que ela ainda serve para fazer esse trabalho? Tem a questão visual também, né? As rugas, as marcas mesmo, né? E do tempo. E as mulheres começam a ser cobradas no sentido de, olha, você precisa fazer o botox, você precisa pintar o cabelo, você precisa malhar, você precisa fazer lipo, você tem, sei lá, botar silicone, enfim, N coisas. Não que isso seja um problema. Se a pessoa quer fazer, acho super bacana, né? Eu mesma já fiz procedimento estético, não vejo problema nenhum com Mas isso. desde né? que seja uma escolha da Mas desde que pessoa e seja não uma escolha dela. imposição, né? Exato, uma cobrança. Para os homens, isso é muito menos cobrado, né? Exato. Você não vê propaganda falar assim, homem, vem aqui tirar as suas rugas, né? Vem fazer botox. O homem, o envelhecer para eles, eu acho que é uma coisa muito mais interna do que externa. Em que sentido eu tô querendo dizer, né? Porque o homem, ele é visto como potente, vamos dizer assim, né? Então, o envelhecer para eles, acho que se apresenta a partir do momento em que eles começam a se sentir menos potentes. Mas isso é muito mais uma cobrança interna, né? Exato. Porque vamos pensar o seguinte, né? Então, a questão, por exemplo, de ter filhos. A mulher, depois de uma certa idade, tem aquela história de, nossa, não pode mais ter filhos. O homem pode procriar durante muito mais tempo do que a mulher. Né? Não que a mulher não possa, mas tem essa coisa assim, mas Sim. tem homem de 60, 70 anos tendo filho, mas a mulher não pode porque é arriscado, porque é perigoso. Claro que tem todas as questões médicas, genéticas, etc. Mas aí você vê o quanto tem essa diferença também. Sim, isso de filho, até no médico. Eu já passei por isso, assim, né? Do médico ficar me apressando. Então, e aí, né? E aí, querida, não vai ter filho, não? Né? Porque tem essa questão, tipo, olha, a mulher tem até, vamos dizer, 30 anos para engravidar. Depois já é arriscado. Aí parece que você, né, vai morrer se você engravidar. Né? O quanto que, assim, claro, o corpo muda. Mas hoje, justamente, a gente tem um outro perfil, né? Então, a gente tem mais qualidade de vida. A grande maioria, né? Vamos dizer assim. Agora...
eu passava por isso do médico ficar meio que pra mim assim, ginecologista principalmente, né? Ah, então, né? Vamos tirar o remédio, né? Então, você não pensa em ter filho. Aí eu falava assim, não, mas eu não quero ter filho biológico. Aí eles ficavam até aliviados. Ah, graças a Deus, porque senão, né, ia me dar trabalho aqui, né? Então, tem essa cobrança. E aí, olha como que, novamente, a mulher fica dentro de uma pressão, né? Por todos os lados. É. Ela tem que engravidar até tal idade. Ela não pode aparentar a idade que ela tem. Ela tem que ter o cabelo pintado, porque não pode ter cabelo branco, né? Então, fica uma série de padrões, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo essa diferença. Se você vai hoje num barzinho e tal, é muito mais dinâmico isso. Você vê pessoas de todas as idades. O que antes já não tinha esse espaço, assim, né? Era meio que assim, fez tantos anos, não vai ficar saindo à noite, né? Sim. Hoje você já, né, você já vê mais essas pessoas frequentando e que ótimo, né? Mas eu acho, assim, um misto, né? Da gente sempre estar no meio da parte boa e da parte não tão boa, assim. Sim, sem dúvida. Você falou agora do filho, lembrei, né, de um episódio que eu passei. Quando eu fiz 40 anos, eu, enfim, fui numa consulta também com um ginecologista, que, aliás, era uma ginecologista, era uma mulher. E eu lembro que na época eu tava com várias questões hormonais e tudo mais. E aí ela virou pra mim e falou assim: Mas você vai ter filho? Aí eu falei assim: não pretendo ter filhos, né? Ela falou assim: então para de tomar o remédio, até porque você já tem 40 anos, né? Fiquei olhando e fiquei pensando. Eu sei que ela repetiu algumas vezes. Não, porque você já está com 40 anos, então não faz sentido você tomar remédio. Não, mas você já está. Eu falei, gente, mas será que eu não posso engravidar depois dos 40? Será que é isso? Depois, Eu não Thaís entendi me muito bem. contou Eu isso, contei. eu fiquei bege. Eu falei, como que uma médica fala um absurdo desse? Até porque você tem um risco de engravidar. Vamos supor que estivesse até mais precocemente perto da menopausa. Olha o risco que você tem de engravidar. E a pessoa fala isso. Foi muito Eu não assim, entendi. foi engraçado. Depois eu dei risada, mas na hora me incomodou. Eu falei, mas por que ela tá falando isso? Porque ela falou diversas vezes durante a consulta. Não, porque você já tá com 40 anos. Não, porque você não precisa tomar remédio, mas você já tá com 40 anos. Eu falei, mas qual que é o problema de ter 40 anos, né? E aí era uma mulher. Detalhe, né? Então você fala, poxa, né? Será que, né, depois dos 40 não tem vida, né? Não tem uma frase que diz a vida começa aos 40? Cadê? E agora Quando colocaram chega? os 40, né, como 30, como os novos 20. Os 50 tá como os novos 30. Peraí, gente. Sim. Né? Exato. A gente tem que repaginar também a nossa mentalidade, né? Com as coisas. E é difícil. Se a gente falar que não é difícil, porque a gente se vê replicando algumas falas assim, né? E aí você se segura e fala, peraí, será que eu não estou passando isso e as pessoas estão fazendo isso comigo porque eu também transmito essa opinião, né? Sim. Às vezes é muito inconsciente, a gente acaba passando mesmo isso. Sem Então, sombra de dúvida. como que vem essa mudança? Tem que partir da gente também, né? Sim. Então vem sim. isso. E assim, uma coisa do etarismo também, que a gente tem que levar em consideração, é como que ele se manifesta também, né? Então ele tem tanto a violência psicológica, que depois a gente fala um pouquinho de uns casos aí, né, que repercutiram. A violência verbal, violência física também, principalmente violência física contra idosos, né, que são muito vistas, né? Tem isso também. E algumas situações que a gente fala mais à frente, mas que se enquadra como etarismo. Quando a gente vê uma violência psicológica e verbal, principalmente psicológica, teve o caso, né, lá na faculdade, né, numa das faculdades, e aí falaram de uma das alunas da sala, que estava na faixa de 40 anos e alguma coisa, que ela estava velha para fazer o curso de biomedicina. Né? Isso deu o que falar. Errado não está, lógico, tem que falar mesmo, né? E o quanto talvez a gente não propague isso desse comportamento também dessa turma mais nova, né? E de estar falando isso. Será que vamos pensar nos pais dessas meninas, vamos pensar na família, nos professores, né? Nós como terapeutas também, né, psicólogos, como que a gente também está vivenciando isso com os nossos pacientes, com a nossa sociedade, e o quão grave é ouvir uma coisa dessa, né? E falar, não, mas tudo bem, é normal ouvir um negócio desse? Não, normal não é, até porque não tem uma idade, né, para fazer um determinado curso, muito pelo contrário, né?
Eu fiz algumas formações e, assim, muitas foi agora, né, depois dos 35, 40 anos, e eu Também. continuo estudando e eu ainda brinco, eu ainda quero fazer mais uma faculdade. Eu acho que tem algumas faculdades, inclusive, que dependendo do curso, até você sendo mais maduro, você ser mais maduro, você ter mais vivência, Te auxilia, né? Te auxilia pra ajuda. caramba, né? Te ajuda. Então não tem isso. Aliás, não tem idade, né? Você pode fazer a faculdade o tempo que você quiser, na idade que você quiser. Quantas histórias a gente vê de pessoas acima de 40 anos indo estudar, sei lá, fazer medicina, que é uma faculdade, né, que é longa, né? Sei lá, Sim. a própria psicologia, tem muitas pessoas que Sim, eu ia fazem falar isso. uma idade mais madura, Mais né? madura. E é muito bacana, então não tem isso, né? Eu costumo dizer que até facilita muito Eu acho. no entendimento de algumas coisas, Eu eu acho. Eu acho que a psicologia, aí a gente volta para isso, né? Que é uma profissão que talvez, né, ajude a gente, né? A gente pode trabalhar até mais velhas. Sim. Mas eu acho que a sua maturidade ajuda na compreensão durante, né, a faculdade. Eu não. Quando eu fiz, tinha uma mulher, eu não lembro exatamente a idade dela, mas ela tinha mais de 60 anos fazendo psicologia. E aí ela falava, era muito engraçado que quando tinha a escolha de estágio, ela falava, ai, gente, posso ir qualquer horário. Qualquer horário eu posso. E aí ela brincava, não, é porque isso sempre foi um sonho, né, fazer faculdade de psicologia, mas eu tive que esperar meus filhos crescerem, criar os meus filhos, tal. Então ela tinha filhos adultos e aí ela se viu, né, agora eu posso me dedicar. E ela falava, não, a minha vida é estudar. Ela falava que não queria trabalhar na área, mas ela queria se formar. Né? E olha que interessante, né? Da pessoa poder se dedicar inteiramente àquilo. Sim. Né? Então, e assim, ela falava, eu tenho muito tempo disponível para estudar, para fazer estágio, né? E era muito legal, né, de ver ela participando e tal. E ela contribuía muito, assim, nas aulas. Por quê? Porque aí tem esse outro conhecimento, né? O conhecimento de vida mesmo, né? Sim, que Isso contribui. tinha. Eu conheço pessoas que... Tem um caso, por exemplo, de um senhor que ele, enfim, ele já trabalhou a vida toda, ele já se aposentou, hoje ele trabalha por hobby, vamos dizer assim, né? Da aula de karatê. E ele tá fazendo agora, gente, direito. Ele tá fazendo direito agora, né? Ele tem 60 anos, acho que um pouco mais. Ele tá fazendo direito. Eu falei, cara, que incrível, né? Sim. Então você não... Até porque isso estimula, inclusive, né? Vamos pensar a questão da cognição, da produtividade. E isso até vai facilitar aí no envelhecer, se a gente pensar. Porque quanto menos atividade você tiver, mais você vai, né, perdendo ali várias capacidades mesmo. E aí a pessoa vai, vamos dizer, né, tendo problema de raciocínio, de memória, problemas de limitação física, porque não está estimulando o cérebro. Então, acho que essa questão do envelhecer também tem a ver com quanto você é produtivo, né? Sim. Na sua vida, socialmente falando. Eu acho que isso tudo facilita para o envelhecer mais saudável. Sim, os né? estímulos, né? Se é para uma Exato. criança, né? Os estímulos. A Ju sabe muito bem disso, né? Que atende a crianças. Os estímulos são tão importantes para a criança. Imagina para uma pessoa em processo de envelhecimento, né? Você vai parar o estímulo e aí? É meio que atrofia, né? A gente coloca que é atrofia mesmo, né? Vamos usar essa palavra. O pessoal lá, né? Os médicos que me perdoem, mas vou usar o atrofia, porque você vai deixando de usar as pessoas, por exemplo, na pandemia. Por que teve tantos retrocessos, digamos assim, de aprendizado, né? Ou pessoas com mais depressão, principalmente idosos, ou crianças com dificuldade, né, de aprendizado maior, retrocederam em função da pandemia. Os estímulos mudaram e também diminuíram. Aquele contato um com o outro, né? Algumas atividades que você fazia antes. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tá nos 70 mais. E ela sentia muita necessidade de sair com as amigas, com as colegas dela, né? Do curso que ela fazia também, parou tudo. Então, assim, tomar um café, conversar, trocar ideias, dar risadas. Olha o quanto isso... Ah, não, você tem que ficar em casa,
né, por um tempo, e ela não estava adaptada em fazer cursos online, essas coisas, ela sempre gostou mais do presencial. Então, a gente viu um retrocesso ali, que agora estamos retomando, né, aos poucos, mas você consegue ver como a pessoa vai realmente perdendo algumas funções rapidamente por falta de estímulo. Sim. Você falou da sua mãe, eu lembrei, você falou da questão, por exemplo, do contato online, né? Eu vi um documentário falando sobre isso, né? Sobre a questão que tem também de preconceito com relação às pessoas mais idosas relacionada à tecnologia, né? Como se eles não fossem capazes de usar a tecnologia. Claro, né, que tem algumas pessoas que são mais limitadas do que outras. Se a gente pensar no jovem, eles não têm paciência. Eles não têm paciência de ensinar. Zero. Eu até brinco, às vezes, né? Eu brinquei hoje, inclusive, com os meninos aqui do estúdio, falei assim, gente, eu sou um tanto quanto ignorante em algumas tecnologias, mas eu sou bastante fuça. Eu vou lá, pesquiso, dou um jeito de aprender, vejo tutorial no YouTube, tá tudo aí, né? Mas se você pegar, por exemplo, os jovens com pessoas mais idosas, eles não têm paciência de ensinar, por exemplo, a mexer no celular, né? Ou a, sei lá, às vezes salvar um arquivo no Word, né? Então, eles têm capacidade também de aprender. Inclusive, tem gente, eu não peguei o nome, mas tem um instituto em São Paulo que eles ensinam as pessoas idosas a fazer... programação, jogos, um curso de jogos, Isso, né? Um curso para programar jogos online e tal. E tem uma instituição aqui no Brasil, em São Paulo, inclusive, que faz isso. Depois eu vou colocar lá na descrição do vídeo o nome, né? Inclusive, a gente conheceu o pessoal, né? Durante a nossa faculdade, a gente teve a oportunidade de ter contato com eles. E foi bem na época da pandemia também que eles estavam fazendo esse trabalho muito bacana. Sim. Para estimular. Eu tenho visto nas redes sociais, no TikTok, por exemplo, tem agora várias pessoas com mais idade que eu digo assim, mais de 50, vamos dizer. E que têm usado a rede mesmo, para fazer coisa de moda, de cozinha, de inúmeros vídeos. E aí, eu acho que é importante para a gente ver esse novo ressignificar, né? Porque as redes sociais antes, elas eram meio que a coisa assim, tipo, não acredito que tudo vai ficar agora no celular. Só fica no celular. E assim, são pessoas que estão se abrindo a isso e aprendendo novas funções mesmo, né? Tem um Instagram que é das Avós da Razão. Não sei se vocês já viram. Não vi ainda. Elas são três senhoras. Uma tem 70, outra tem 80 e eu acho que outra 90. Mais ou menos essa faixa etária. Mas elas são maravilhosas. Aí, esses dias teve o lançamento do livro e foi muito engraçado que aí perguntaram, né? Mas vocês vão fazer o quê para comemorar, né, o lançamento do livro? Elas, a gente vai tomar um vinho, né? Então, elas são muito engraçadas, assim, elas falam sobre todos os assuntos, inclusive sexualidade, na idade delas, né? Então, é muito interessante e que mostra essa nova cara, né, das pessoas agora nesse novo perfil que a gente tem mesmo, né, de idade. Porque se a gente pensar uma mulher de 70 anos, eu ia pensar antigamente no quê, né? Que é a vozinha lá fazendo crochê. Não sei nem se é crochê que fala. O tricô e o crochê. Tricô e crochê. Mas não, tipo, ela tá escrevendo um livro, né? Muito então, top. é muito interessante. Muito bom. Bacana. E isso que é legal também das mídias, né? Hoje, sociais, se a gente vê. Nós temos hoje, eu tinha notado aqui, até comentado com a Thaís no caminho, né? Que tem um Instagram que eu gosto muito e que a gente busca referências, né? Então, de acordo com a nossa idade, a gente vai buscando referências. E eu acho que antigamente, um pouquinho tempo atrás, não tão antigamente assim, mas uns 10, 15 anos atrás, material para 40 em diante, eu acho muito escasso, né? Sim. E assim em tudo. E você vai tendo mais idade, você vai passando a cada década, você tem que ter alguma inspiração, né? Alguma referência mesmo para você olhar, se ver, né? E no outro também, que isso é muito importante. Acho que para a mulher tem uma cisão muito dos
30 para os 40 e depois desse 40 para os 50. Então, eu tô aqui no meio do caminho do 40 para os 50 e eu comecei a notar que muita coisa de referência para mim já foi mudando. Foi tendo aquela, sabe? Não é mais referência para mim. Então, eu vi um blog não minto, um Instagram muito interessante que é o Quarentamos, da Rafa. E lá ela fala hoje a nova cara das mulheres de 40, né? E ela faz as comparações. Olha, antigamente, aí eu tô esperando, olha como eu tô agora, né? E ela mostra que você tem escolhas do ser mãe ou não ser a mãe, né? Você tá com 40, ser mãe ou não ser mãe, estar casada, não estar casada, estar namorando, não estar namorando, trabalhando ou viajando, curtindo a vida de uma outra forma, numa nova faculdade, fazendo cursos. Então, acho isso muito interessante, que a gente hoje, essa mídia social, usar de uma forma positiva, né? Isso, de você começar mesmo a achar essas referências. E é uma forma também de mudar na gente essa cultura, né? De como a gente via os 40, os 50 e os 60. Tem um outro também que eu gosto muito, que é o Viva a Coroa, que já é 50 em diante, que também coloca algumas referências, né, de mulheres super ativas acima dos 50 anos. Ela coloca também mulheres de 70, 80 que estão aí, algumas atrizes, né? E até interessante hoje, se a gente vê filmes que eles estão colocando os atores, né, mais velhos como protagonistas. Sim. Tem um filme, ainda não assisti, é o Kevin Costner com uma outra atriz agora. Eu tô para assistir, eu não sei se é na Netflix, tenho que ver. Depois eu ponho a referência, vou descobrir o filme aí, ponho a referência para vocês no Terapia de Etc e tal do Insta. Mas a gente imaginava o Kevin Costner, a imagem lá, né, lembra lá com a Whitney Houston, lá no Guarda-Costas, né? Guarda-Costas. Via assim, e hoje ele tá também repetindo aí a aparição dele, que ele tá muito em voga, no Yellowstone, na série, né? Então, ele também é um dos protagonistas na série. Ele também tem os romances dele ali na série, né? Ele tem a vida homem e a vida também vô e a vida pai, né? E eu acho bem interessante porque tá tendo muito mais espaço para esse público mais maduro. Sim. Né? Para esses atores que antes ficavam obsoletos. Sim. Ou só faziam papel de pai ou de avô, né? Papéis secundários, e hoje não, tá mudando muito isso. Os filmes europeus ainda respeitam um pouco mais, eu vejo assim que os filmes europeus respeitam um pouco mais essa coisa da idade, né? E da maturidade. Mas a gente via um pouco faltava, né? Sim, mas eu acho que também tem uma questão cultural coisas envolvida aí, né, Tina? Porque se a gente olhar aqui, né, no Ocidente, essa questão, por exemplo, da idade, as pessoas mais velhas são vistas como obsoletas, como não servem mais. Mas se você pegar em outras culturas, por exemplo, no Oriente... no Oriente, é outra coisa, né? A questão das pessoas idosas, das pessoas mais velhas, elas são consideradas mais sábias de alguma maneira ali, elas são tratadas de outra forma. E a gente aqui também tem essa coisa, né, eu sou mais velho, e entra aquela história da dependência, porque às vezes a pessoa fica mais idosa, ela acaba dependendo de um filho para levar ao médico, ou às vezes realmente pode, claro, né, por questões aí, óbvio, da própria decrepitude, vamos pensar assim, a pessoa vai adoecendo por alguma questão e ela depende de um outro, né? E aí as pessoas começam a se sentir envergonhadas de ter que precisar de outro para ajudar, de outro para cuidar. Né? Só que isso não é vergonha nenhuma. Isso é uma coisa aqui, né? Nossa. Mas se você pegar lá no Oriente, isso não funciona bem. Tá certo, no Oriente não é tão assim que funciona, né? Lá a questão da pessoa ser mais velha e dela depender de uma outra pessoa não é uma vergonha, não é um problema, né? É até valorizado de alguma maneira que você cuide, né, de uma pessoa mais velha. Né? Então isso é muito cultural também. Exato. E eu acho que tem também uma questão de como hoje as pessoas mais velhas, né, como elas se enxergam. Né? Às vezes esse ser mais velho mostra que eu tenho mais maturidade, mais conhecimento, mais sabedoria, porque a vida ensina mesmo, né? Mas também são pessoas que eu vejo hoje muito mais ativas mesmo. Isso que você falou, né? De hoje ter filme, novela, que tem... Né? A gente vê essa referência, faz com que eu me motive
né? Quer dizer, então eu tô vendo ali um papel. Às vezes a gente, né, imagina, uma novela, você vai se comparar a uma novela. Nos atendimentos, eu vejo quanto isso é presente, quanto a gente se identifica, né, com novela, com filme, com série, né? Então é importante eu perceber ali que aquela pessoa que tem uma idade ou maior que a minha, ou tô chegando naquela idade, ela ainda tá produzindo, né? Ela tá trabalhando, ela tá representando. Eu vejo uma dinâmica de vida ali, mesmo que seja algo, né, de uma novela, por exemplo. Eu sei que não é verdade, mas eu tô vendo que acontece. Sim. Então, faz com que eu queira também, né? Eu vejo muito... Tem um senhorzinho lá na academia, na hora que eu vou, eu vou num horário que a maioria é idoso que tá lá, né? Mas tem gente, é muito pique que ele tem. Eu quero, se eu chegar na metade daquilo, tá ótimo. Ele vai todos os dias, ele pega, tipo, uma super carga, né? Então eu queria, assim, coitada. Eu morrendo lá com 10 quilos, eu tô morrendo. 2 quilos, né? Ele lá com 10 Ele quilos, com 10, né? Todo no shape. Tranquilamente, sem suar, entendeu? E eu tô lá já desmaiando, né? Mas é porque a gente vê essa prioridade mesmo, né? De como a pessoa se prioriza. Então, ela prioriza estar ativo de várias formas. Exatamente. Né? O quanto isso muda e quanto mudou, né? Acho que isso Tem mudou. um vídeo que tá passando no Instagram de uma fala da Renata Sorrah na novela das 7, né? Que ela fala sobre a questão do envelhecer e o fato, né, dela ter sido uma atriz famosa. É uma cena da novela, mas que serve muito, que cabe muito pra falar sobre essa questão do etarismo. Depois a gente vai deixar também a descrição, mas ela faz uma fala incrível, falando o quanto, né, a questão da idade, por ela ser uma pessoa velha, ela não era chamada para papéis, o quanto muitas vezes ela era colocada de lado ali porque você não serve para isso porque você já tá velha. Então ela faz toda uma fala dentro do contexto da novela, né? Mas que faz muito sentido, né, se a gente pensar nessa questão do etarismo, né? Sim, sim. E uma coisa que tá presentificado muito o etarismo, né? Pelo que pesquisei tudo, é muito dentro de casa, já começa isso. Algumas falas, né? Dentro mesmo do círculo familiar, né? Você começa a ouvir, você tá velha. Ai, mãe, tá, mas... não... Você... Como se a pessoa não tivesse mais espaço ali para... Invalida. Essa é a palavra. Invalida. E outra coisa, às vezes você acha que a pessoa está mais velha, protegendo a pessoa como uma proteção, mas você está invalidando. No ambiente médico, por exemplo, né? Você vai acompanhando na consulta um dos seus familiares, seu pai, sua mãe, enfim, quem for mais velho. Você está lá acompanhando. O médico, ou você mesmo, fala no lugar do paciente, ou o médico pergunta para você e não para o paciente. Como se aquilo também é uma invalidação. Então, já começa de casa. Depois você vai lá, né, numa consulta. Na área médica tem muito isso. Já colocaram isso também, né? E no ambiente de trabalho. Sim, que foi o que a gente falou, né? Algumas profissões valorizam-se mais a questão da idade, mas muitas pessoas não contratam determinadas funções porque a pessoa tá velha. Nossa, assim, eu trabalhei muito tempo em RH, né, gente? E isso era muito comum, né? A pessoa não vai ser contratada porque ela tem, sei lá, mais de 40 anos. Esse cargo ela não tem capacidade de... Não é nem capacidade de assumir. Muitas vezes vem um discurso assim, não, mas ela, né, ela não vai dar conta porque ela vem com vício de outra empresa. Então vai chegar aqui, ela vai querer fazer igual. Sabe umas coisas assim que você fala... Como assim? Que sentido tem isso? Não, Thaís, você que trabalhou já muito com isso e até atua em alguns pontos, né? Chega para você, por exemplo, vai chegar os CVs tudo online agora, vamos supor, né? Para mais rápido. Aí, se eles passaram um briefing para você que eles querem uma pessoa da idade X até X, automaticamente, aqueles currículos que chegam com maior idade, estão muito fora... Você vai invalidar de alguma forma, né? E às vezes ali dentro tem um conteúdo muito bacana. Então você não vê o conteúdo da pessoa.
As qualificações, você desqualifica pela idade. Ou ser muito jovem, para aquele cargo não dá, ou ser muito velho, para aquele cargo não dá também. E isso é tão louco, né? Que se você pegar, por exemplo, como eu falei, eu trabalhei muito tempo com isso. Se você pega lá a faixa etária que as pessoas pedem, né? Que eles entendem que a pessoa ainda é produtiva no mercado de trabalho. No máximo 40 anos. Passou disso, ó, estamos tudo acabado, viu, amiga? A gente não serve mais. Não serve pra A gente não serve mais. Você ainda chega lá. Dá Você tempo ainda arruma um ainda. emprego Dá no tempo. CLT e tal, Dá se tempo. quiser. Dá tempo, entendeu? Mas depois dos 40 anos, você não tem mais Quero me aposentar, então. capacidade pra... Deveria mudar, né? 40 Vou dar um anos, jeito de me aposentar por invalidez. Exato. Que me invalidaram, né? Exato. Então você não serve para aquela função. Mas aí você pega a descrição das funções, a experiência que eles pedem versus fala inglês, fala francês, fala espanhol, fala mandarim, 10 anos de experiência, minimamente em cargos de liderança. Se você fizer, né, quando ele começou no mercado de trabalho versus Não dá. o que está pedindo, não faz o menor sentido. Então você fala, como assim? Né? E aí, já aconteceu muitas vezes, né, clientes desclassificarem determinado pessoa porque, ele é maravilhoso, ele tem uma experiência incrível, ele tem tudo. Mas olha, ele tem 50 anos. Nossa. Né? Não vai dar certo. Sim, RH sofre, hein? Sofre. RH sofre com isso. Sofre. Então, tem isso também da desqualificação por conta da questão da idade mesmo, né? Que não serve mais para o mercado de trabalho. Eu acho isso muito cruel. E é engraçado porque tem pesquisas que falam que organizações, corporações, enfim, com ambientes de idades mistas, eles produzem mais. Porque cada um ali vai apresentar qualidades distintas, né? Então, gerações diferentes têm qualidades, né? Tem visões distintas, percepções distintas. E que um agrega ao outro ali, dentro do ambiente de trabalho, né? E tem alguns filmes que falam disso, é bem interessante, né? Eu tava vendo, veio Um Senhor Estagiário, né? Incrível. O Senhor Estagiário, eu fiquei... Na hora que tava escrevendo aqui, eu lembrei desse filme na hora. Eu falei, deixa eu rever o assunto. E falava bem disso, né? Dessa mistura do que ele tinha para contribuir ali para a personagem que ele era um dos principais, junto com a Anne, né? A Anne Hathaway, que ela fazia também, que ela é uma millennium. Né? E ele como contribuiu com ela e vice-versa. E aquilo, um aprendendo com o outro. Sim. Né? Então, as gerações, um aprendendo com o outro e se ajudando ali. Sim. Né? E ela no filme também, no começo, né? Ela mostra aquele preconceito, né? Exato. Por ele ser uma pessoa mais velha. E depois ela vê o quanto ele contribui, o quanto ele pode agregar ali, que é o que você falou, essa coisa do misto, né? Tinham pessoas jovens, pessoas acima de 40 anos, e o quanto isso pode formar um time super vencedor, vamos chamar assim, né? Sim. E ali também mostrava um pouquinho nela que depois, né, ele viu o quanto ela era frágil também, porque ela estava ocupando um cargo ali importante por ser mulher, por ser nova, o quanto também ela sofria esse etarismo também sem perceber. Né? E não só etarismo, preconceito de estar numa liderança ali sendo mulher, né? Sim. E tendo que separar a vida de tanto que foi um dos fatores ali que ela teve que rever, né? Porque ela deixava de fazer as coisas em casa, o marido é que cuidava, né? Da filha, eu não sei se era filho ou filha. Filha, né? E ela tendo que ficar o tempo todo ali na empresa e tendo que aprender, que foi com o estagiário dele, aprender realmente a dividir, né, essa mulher dos negócios, essa mulher contemporânea com o ser mãe, com o ser esposa, né? E o quanto ela tá... E quem olhou ali com um olhar de mais maduro, que enxergou isso, foi ele lá, né? E nesse filme traz também a outra parte, né, dele ser entre aspas, o idoso da empresa. E aí ele, né, ela ajudou ele a fazer Facebook. Isso. Aí ele, né, começou a namorar com uma mulher que trabalhava lá, né, também e tal. Então mostra esse outro lado de que, assim, a vida não acabou. Porque, se não me engano, nesse filme ele é viúvo. Acho que ele é viúvo, não é? Ele é viúvo. Então, e aí, assim, mostra justamente essa parte, né? Ele fala que gostava da esposa e tal, mas, assim, da vida continuar.
Isso né, é super importante, Ju. dele estar trabalhando, né? Ele arrumou uma oportunidade lá. E aí ele faz uma comparação que eu acho muito, muito boa do filme. Que ele fala que ele já tinha trabalhado lá, naquele local, que era de lista telefônica. Né? Aí todo mundo fica. O que é isso, lista telefônica, né? Então, o quanto muda e o quanto é importante a pessoa estar aberta a essas mudanças também. Às vezes eu não atendo idoso, mas eu vejo muito, até pela minha família, assim, o quanto eles são resistentes a mudanças no geral. E aqueles que não são, eles aproveitam muito mais. Por quê? Porque eles se dão a oportunidade de vivenciar outras experiências, né? Um dia eu soltei na minha família, quase que eu fui expulsa, porque eu falei que os idosos, eles, a maioria, hoje o número é muito maior em idosos de ter doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu falei, tá vendo? Eles estão melhor que a gente. Nossa, minha família quase, né, me espancou, mas é verdade. Não deixa de ser verdade. Por quê? Porque são pessoas que têm uma outra visão, né, que se permitem continuar vivendo e continuar aprendendo, principalmente, né? O quanto isso é importante e o quanto é positivo para a própria pessoa, né? Sim. Isso que você falou, né, Ju, com relação à resistência à mudança, eu vejo também que a resistência à mudança é pelo medo. Né? Um medo gigante de coisas novas, porque as pessoas, de modo geral, já têm medo de coisas novas, né? Tudo que é novo, a gente fica meio assim. Mas eles têm muito medo, né? De repente, não dar conta, de repente, não conseguir aprender. Então, às vezes, é a resistência deles ali que impede. Mas você vê, por exemplo, pessoas que, como eu disse, né? Que você mesmo falou, que você ensina a mexer na tecnologia, como no filme, por exemplo, vamos fazer um Facebook, vamos mexer no celular. Eles são super capazes de aprender, gente. Sim. Né? Acho que é tudo uma questão de paciência. Sim. Né? De você chegar ali e falar, vamos lá, eu te ajudo, eu tô aqui. Então, às vezes, por medo, por vergonha, né? Falar assim, ai, não, porque Aí fulano vai me maltratar, vou estar dando trabalho. Atrapalhando, exatamente. Eles têm muito essa fala, né? Eu não quero atrapalhar minha família, né? Eu não quero... eu tenho uma neta que pode me ajudar. Não, mas eu vou atrapalhar. Ela tá com as amigas ou tá com o namorado. Tem muito essa fala, né? Que a gente percebe. Eu tenho uma paciente minha, comentou uma coisa bem interessante. Ela mudou de emprego e ela tava numa empresa que tinha mais jovens. E ela foi agora para uma empresa, a mesma área, ela tá na mesma área, mas ela foi para uma empresa onde tem pessoas mais velhas, na faixa de 40, 35, 40, ela tá na faixa de 25, e aí ela comentou, eu fiquei um pouco assim quando eu entrei, porque eu vi que eram pessoas mais velhas, tem poucas pessoas da minha idade, mas depois ela me fez uma colocação, ela falou assim, olha que interessante, mas quem ajudou... explicou, né, as coisas lá com mais carinho, com mais paciência, foram as pessoas mais velhas. Ela notou isso, né? As que tinham mais de 40 anos. Então, isso vem muito com aquela mistura da idade e do que cada um tem para contribuir ali dentro, né? Então, hoje que a gente fala assim, o jovem é muito mais rápido, ele quer tudo rápido, e às vezes tem coisas que exigem um pouco mais de paciência para explicar. Olha onde entra... né? Essas outras gerações aí que vêm para dar um acolhimento de forma diferente, com um pouco mais de paciência. Já passei por isso, peraí que eu vou, né? Fazer isso. Que nem um outro filme que fala muito disso da equipe que eu pus e que é super recente e que vem também para trazer para esses jovens uma coisa antiga que foi um sucesso para os jovens que não viram, foi o Top Gun Maverick, né? Porque tem muito isso. Ele vai lá, a gente lembra do Tom Cruise também novão lá, lindo, né? Da nossa juventude, né? Eu só vi o novo. Aí você viu o novo, né? Eu só vi o novo. Então, e aí olha como que ele volta, né? Com essa nova roupagem, mas que tem tudo a ver com o filme anterior. Ele resgatam muito bem, na minha opinião, um dos melhores filmes de 2022, de fato. Mas como que esse filme consegue juntar gerações, assim como, se a gente citar um outro, o Fragmentado. O Fragmentado, hoje, nossa, todo mundo fala, né? E usa muito, principalmente na psicologia, né? Sim. Só que é um filme, mais ou menos dos anos 2000, que é uma continuação do filme Corpo Fechado. E aí, eu lembro que a gente estava na faculdade, eu pergunto, eu tô gostando do Fragmentado, não sei o quê, mas eu não entendi um pouquinho o final. Aí eu cheguei, eu mais velha na sala, falei com, né, uma menina, falei, tem um filme que você tem que assistir antes, que é o Corpo Fechado, você vai entender o final do Fragmentado. Entendeu? Então, assim, por que não de um ajudar o outro ali, né? Ou de contribuir? Sim, sem dúvida. Né?
É isso. E pra gente ir fechando, né? Eu acho que a grande questão aí eu acho que é a questão do medo, né? Que a gente tem quando a gente pensa na questão do envelhecer, né? Até o etarismo, obviamente, é o preconceito aí, mas se a gente pensar da dificuldade que a gente tem de lidar com isso, a psicanálise, né? Se a gente pensar pelo viés psicanalítico, tá muito ligado à questão que Freud falava de uma das feridas narcísicas, né? Que é a famosa decrepitude, né? Então, quando a gente se vê envelhecer, a gente está mais próximo, vamos dizer, teoricamente, do fim, da morte, que é algo desconhecido, que é algo que eu não sei se eu vou dar conta. Então a gente fica tentando resgatar de todas as formas uma juventude, só que é que tá, né? Eu não sei se resgatar é a questão. Acho que a questão é a gente... Sim, eu passei por isso, mas hoje eu tô num outro momento, eu tô numa nova fase. Tudo isso foi uma experiência que eu adquiri e que eu ainda posso vivenciar muitas outras coisas de acordo com a idade que eu tenho, né? A vida não acaba porque eu fiz 40 anos. Exato. Né? Muito pelo contrário, você tem 1000 possibilidades. O que eu não fiz na minha juventude que eu posso fazer agora com 40? Né? Eu ainda tenho possibilidade de vivenciar muitas experiências. É verdade. Né? Então, eu acho que se a gente pensar por essa via, claro que aqui a gente não tá dizendo, né, pessoas que, nossa, então você vai envelhecer, você tem que deixar seu cabelo branco, você tem que deixar suas rugas, você tem... Não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando do envelhecer no sentido de que cada um vai fazer isso do jeito que quiser. Se você quiser fazer uma plástica, tá tudo bem. Se você quiser pintar o cabelo, tá tudo bem. Se você não quiser pintar o cabelo, tá tudo bem, né? Isso é envelhecer saudável. Sim, de você fazer aquilo que você quiser fazer, né, sem precisar seguir uma regra, né, que é imposta socialmente para as pessoas. Isso. Né? Então, acho que para a gente poder finalizar, Tina, você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria também, dentro da abordagem psicanalítica, falar um pouquinho na Fenô. A gente trabalha muito que o autoconhecimento, né, não tem o envelhecimento do autoconhecimento. Se não for o autoconhecimento, você está sempre evoluindo, né? Você tá sempre algo novo a cada dia. Então, o que eu falo, o autoconhecimento e o conhecimento que a gente ganha com a idade, a maturidade, isso transcende. Eu uso muito essa palavra. Você tá sempre transcendendo, né? Então, eu levo isso muito pro setting, né? Que o ser humano, ele não tá sozinho. Ele tá sempre com o outro. E eu aprendo com o outro. Né? E o conhecimento e o autoconhecimento transcende, então não tem data de validade. Eu acho que é importante colocar isso. Quer deixar alguma coisinha pro final, Ju? Não, vou levar pra minha terapia, porque eu ainda tô em crise. É o que tem no momento. Eu chorei quando eu vi um cabelo branco, e é isso, tô trabalhando ainda a questão. Legal. Gente, queria agradecer. Muito obrigada aí por mais, né, esse vídeo aqui que a gente tá soltando aí em breve. Desejar uma boa semana, né? E que vocês possam aí, enfim, envelhecer com sabedoria. Porque de um jeito ou de outro todo mundo vai chegar lá, né? Não tem jeito. Exatamente, é isso aí. Um beijo e obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.